lado aqui, dando sequência às entrevistas, né, com os candidatos a prefeito de Governador Valadares, doutora Rosemary Mafra. Ela vem falar um pouquinho pra gente de quem é essa mulher, que já é filha de Valadares, já reside aqui há 40 anos, já é filha de Valadares, e ela que está enganjada já na carreira na vida política, na vida política há um tempo, vem falar um pouquinho pra gente aí dos seus objetivos. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda ao programa. É uma honra ter a senhora aqui conosco para a gente falar, né, desse período eleitoral que está quase se acabando. Verdade. E a gente quer saber quem é Rosemary Mafra, para quem de casa ainda não conhece, e o porquê que ela quer ser prefeita dessa cidade. Maurício, eu quero agradecer, né, a você, a TV, que nos proporciona esse momento, um momento de democracia, né, em que eu sei que você está recebendo todos os candidatos. Quero dizer que Rosemary Mafra é uma mulher que veio do interior, né? Eu sou do Inhapim, vim para Valadares aos 16 anos de idade, exatamente pensando em trabalhar, porque na minha cidade, né, não tinha condições de estudar para frente, além do segundo grau, né, ensino médio hoje. Então, de Inhapim eu fui para Tarumirim, de Tarumirim eu vim para Valadares, deixei minha família lá, mas vim para Valadares. Em Valadares eu pensei que eu tinha um objetivo, que era trabalhar muito, trazer a minha família, estudar. E graças a Deus, sempre tive muito Deus na minha vida e os ensinamentos dos meus pais, hoje ambos falecidos. E fui uma mulher que nunca me abati com as dificuldades. E fiz administração de empresa, meu primeiro curso foi administração de empresa, morava com uma tia de favor, depois, né, como toda mulher, como toda pessoa em Governador Valadares que chega aqui com um objetivo, né, e encontra vários anjos na sua vida, né? Encontrei, graças a Deus, vários anjos na minha vida. E aí trabalhei 10 anos no serviço público, depois fui 10 anos na Barbosa e Marques. Tive o grande prazer e alegria de encontrar patrões maravilhosos na minha vida, graças a Deus. E aí, com as indenizações, acabei juntando dinheiro, financiei uma casa para minha mãe, trouxe a minha mãe, trouxe meus 4 irmãos, né, para Valadares, meu pai. Criei toda a minha família em Valadares. Casei, na faculdade de Direito conheci meu marido, hoje tenho 2 filhas, uma família maravilhosa, tenho um neto e tive o prazer de ser a primeira mulher e a única mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma satisfação, um alento que eu tenho, um orgulho muito grande, porque nós as mulheres, Maurício, é cobrado muito mais da gente quando assume espaço de poder. E quando assumi a presidência da ordem, nós precisávamos de um espaço físico, né? Porque nós estávamos numa salinha, então hoje temos uma sede maravilhosa em frente ao fórum, digna dos advogados e da população de Valadares, né? Implantei a farmácia do advogado, plano de saúde local, inclusive com parceria com a Unimed, enfim, foram várias conquistas. Hoje sou conselheira estadual da OAB, licenciada, professora, fui professora da faculdade onde eu me formei, que é a Fadivale, trabalhei lá uns 5 anos, depois pedi licença, e sou professora da Univale, né, de Direito. Trabalhei no escritório de assistência judiciária, ensinando os nossos alunos a serem advogados e, ao mesmo tempo, também prestando assistência jurídica para a população durante mais de 20 anos. Então, a minha vida foi sempre lutar para o bem comum das pessoas, especialmente das pessoas mais necessitadas, e dar oportunidade às pessoas que precisam, muitas vezes, de oportunidade para que sozinha ela vença na vida. Bacana, graças a Deus, então, né, me sinto uma mulher realizada, uma cidadã mesmo de Valadares. Tive o prazer, né, há uns 10 anos atrás, a professora Marlene, 10, 15 anos, a professora Marlene, ela era vereadora, né, de Governador Valadares,
e ela apresentou um projeto, né, me conferindo o título de cidadã valadarense. Então, Valadares me adotou, né, de coração, através da Câmara, e eu quero retribuir um pouco, né? Tudo que Valadares me deu a minha família, né, continua me dando. Primeiro é isso. Segundo, porque sempre estive nos movimentos sociais, né? Fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, fui presidente da OAB, participei de grupos de jovens, fundei o movimento das donas de casa e consumidores de Governador Valadares enquanto presidente da ordem, né? Trabalhei no governo do Fassarella como advogada, trabalhei no governo do Mourão também como advogada, trabalhei no governo da Elisa também como procuradora fiscal, advogada, e hoje sou vereadora. Eu não me recordo, a senhora já havia pleiteado antes a cadeira de vereadora? Sim. Ou foi a primeira vez? Não, foi a segunda vez. Segunda vez. Da primeira vez, né, eu pleiteei a cadeira e fiquei na suplência. Aí com a Operação Mar de Lama, lembra? Uhum. Foram afastados vários vereadores e eu fui uma das vereadoras que assumi. A senhora hoje, né, tem uma vida super tranquila e mesmo assim escolheu a política que desestrutura completamente o seu estado de espírito, digamos assim. E ainda mais a senhora que ocupa uma cadeira, uma posição de ser oposição. Verdade. Eu acredito que não seja muito leve esse fardo. Mas como prefeita, se a senhora vier a ser, como a senhora pretende lidar? A senhora que é hoje reconhecida como uma mulher que é oposição. Na verdade, Maurício, quem me acompanha na Câmara sabe que eu não sou oposição por oposição, sabe? Eu me considero uma vereadora combativa, guerreira, que enfrenta as injustiças e os interesses políticos, econômicos, que não faz bem para o povo. Por isso, as causas que eu defendo na Câmara ou na Justiça são causas de interesse da população coletivamente, que envolve o meio ambiente, que envolve a educação, que envolve a saúde num todo. E eu me apresento como uma vereadora muito mais na defesa do cidadão do que na defesa dos interesses de quem está governando. E eleita prefeita, eu quero vereador assim, eu não quero vereador que fica dizendo amém só porque o projeto é do governo, não. Eu quero que os nossos vereadores me ajudem a governar com justiça social, com justiça fiscal, para o bem comum da população. A senhora consegue visualizar que a senhora já disse aí, para a mulher tudo acaba sendo mais difícil. É verdade. A cobrança é maior. A senhora consegue se ver na cadeira de prefeito, enfrentando esse tipo de situação, porque a senhora já vem enfrentando a vida toda, com audacidade, assim, e acreditando que a senhora consegue dominar e segurar no chifre do boi mesmo? Consigo, eu não tenho a menor dúvida. Eu sempre convivi num ambiente masculino. Quando me formei, né, e fui presidente da OAB depois de 6 anos de formada, nós não tínhamos como hoje, onde eu como professora olho na sala de aula do curso de Direito, vejo mais mulheres do que homens. Era o contrário. Era muito o contrário. Nós éramos muito jovens naquela época, na sala de aula, eu e meu marido principalmente, né? E meu marido com aquela carinha de mais jovem do que... Então, o que ocorre nesse caso? Era um ambiente eminentemente masculino. Quando candidatei a presidente da OAB, inclusive, tem uma passagem muito interessante, eu conto isso, porque os presidentes da ordem eram sempre os advogados de grande saber jurídico, da nata da advocacia, sabe? Aquelas pessoas, grandes advogados. Hoje, graças a Deus, democratizou, né? Hoje os jovens advogados, eles têm o mesmo patamar e têm o mesmo conhecimento, e muitas vezes até mais, tá? Do que aqueles que já estão na advocacia há mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas naquela época, não. Naquela época, nós éramos, né, o baixo clero, vamos chamar assim, nós os mais jovens. Então, fui
fui numa reunião chamada pela elite da advocacia, que na época era aqueles que participavam da OAB, e me perguntaram por que eu queria ser candidata a presidente da OAB. E eu expliquei por quê, na verdade. Expliquei porque nós precisávamos democratizar a ordem, humanizar, trazer mais curso, né? Situações em que a gente tinha que não podia somente o presidente da OAB cuidar somente dos interesses lá em Belo Horizonte e tinha os interesses locais. Mas, enfim, expliquei. Aí uma determinada pessoa lá, né, de grande saber jurídico, falou: doutora, nós conhecemos o trabalho da senhora porque tinha sido presidente do diretório acadêmico. E eu já participava como estagiária da ordem, né, nas comissões. Nós conhecemos o trabalho da senhora, mas vamos fazer o seguinte: a senhora fica sendo vice, porque mulher não pode ser cabeça. Então aquilo, há 20, 30 anos atrás, aquilo foi um choque para mim. Mas graças a Deus eu tive um advogado lá dentre aqueles de saber jurídico que falou assim: eu aceito ser o vice da doutora Rose. E aí deu certo. Aí deu certo, aí... Candidata, nós em Valadares, a gente tem um problema crônico, eu digo que é um problema crônico na saúde, porque Sim. temos um hospital municipal que, teoricamente, né, teria que ser municipal, mas que tem a função de ser regional. Verdade. Porque a gente atende toda uma gama regional, né, de cidades. E a gente tem do outro lado, eu costumo dizer o seguinte, do outro lado da BR, uma obra gigantesca, parada há praticamente 6 anos, que desde o primeiro dia do governo Pimentel até o atual, né, dia do governo Zema, nada foi feito. E a coisa ela não flui e quem sofre com isso acaba sendo a população e o povo. Porque por mais que queiram fazer que o hospital não dá conta de atender todo mundo. Verdade. O que a senhora, se prefeita for, se eleita for, pretende fazer para resolver o problema da saúde? Primeiro nós vamos ter coragem e prioridade. O que ocorre? Falta vontade política de resolver determinados problemas, é isso que falta, porque nós não temos só o hospital regional inacabado, né? Nós temos grandes obras de saneamento básico, que trata da qualidade de vida das pessoas, paradas sem fazer nada. Grandes obras que impulsionam o turismo de Governador Valadares, paradas sem fazer nada. Passou 4 anos, não é? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós fizemos um programa de governo e na verdade, o prefeito, ele tem que ser um agente impulsionador das oportunidades você pega no chifre do boi e vai. Então, nós, eleita prefeita, nós vamos trabalhar incansavelmente para ver realidade o hospital regional, porque nós temos essa etapa aí que tem que terminar, né, que é a etapa da estrutura física, mas tem por trás disso, Maurício, uma situação muito mais complexa, que é a manutenção do hospital. E o gestor de Governador Valadares, né, quem for o prefeito de Governador Valadares, sabe disso, sabe que Valadares é a cidade polo que tem que reunir todos os demais municípios e fazer com que a gente tenha um compartilhamento de responsabilidades perante os próprios municípios que transferem seus doentes para aqui, né, que eles também têm que ter a contrapartida deles, e também o governo federal e o governo estadual. Nós temos aí, portanto, a oportunidade, tá, de eleger um prefeito ou prefeita, né, corajosa, destemido e que não tem compromisso com interesses econômicos e políticos que amarra o desenvolvimento de Governador Valadares, puxando só para um lado ou para o outro. Então é essa que nós estamos defendendo. Realizar obras, fazer a diferença na vida das pessoas coletivamente, exige sacrifício e exige independência e coragem. Nós teremos. Quando a senhora fala em realizar obras, em desenvolvimento, em trazer o crescimento da cidade, a gente percebe que hoje eu acho que as 3 principais portas de entrada de Valadares se encontram aí em decadência,
Primeira delas, rodoviária. Segunda, o nosso aeroporto, que parece que tem, né, um bico de bode enterrado naquele lugar, porque a coisa não vai para frente. E terceiro, a gente tem aí, infelizmente, essa duplicação que nunca chega. O que a senhora pretende fazer como prefeita, se eleita for, para resolver esses problemas? Porque, diga-se de passagem, a porta de entrada de uma cidade é o que atrai o empresário, que atrai dinheiro, que atrai desenvolvimento. E 4 anos não é né, a salvação da pátria do povo de Valadares. A gente vai enfrentar aquilo que a gente entende que está ao nosso alcance e que depende de você buscar parcerias, né? E o que acontece? Primeira situação que você colocou aí é o aeroporto. O aeroporto já era para ter terminado. Aliás, tem uma placa lá, né? Tem uma placa lá que é uma mentira, né? Então, o aeroporto dá sim para o nosso governo nós terminarmos. Com coragem, com independência, não ficar voltado para interesses econômicos e particulares. Então, o aeroporto nós vamos enfrentar e vamos terminar. A outra obra que você falou é a rodoviária. A rodoviária, eu sempre digo que nós temos que governar ouvindo o povo, Maurício. Porque o povo é o cidadão que lida no dia a dia, principalmente o povo que precisa do serviço, né, de transporte de ônibus. Então, nós, no nosso governo, nós vamos fazer uma audiência pública, porque eu tive grandes embates com o atual prefeito por causa agora, no apagar das luzes, trocar 5 áreas verdes de mais de 20 mil metros quadrados em bairros nobres de Valadares, por troca de 12 mil metros quadrados, mas parece um brejo, inclusive com servidão da CEMIG, que não pode construir, tá? Para poder, ao argumento de que vai lá construir a rodoviária sem ouvir o povo e dando prejuízo para o meio ambiente. Não, essa questão da rodoviária eu entendo, sou a favor, tem que fazer mesmo, mas vamos ouvir o povo. O município tem uma área muito boa, excelente, do próprio município também, ali, né, no anel rodoviário que vai para Mantena, por ali. Mas nós vamos discutir com a população e temos prioridade sim em relação à rodoviária. E vamos abrir aquela situação ali, daquela meio obscuro, meio caixa preta, da questão do imóvel onde está a rodoviária atualmente. Né? A gente precisa clarear aquilo ali. Né? O imóvel no centro da cidade, né? Qual o problema ali que entra prefeito e passa prefeito e não se tem clareza nem transparência para explicar para a população de Valadares o que é aquilo ali? Sim. Continuando ainda com o transporte, mas aí já vinculando aí o nosso transporte urbano, que desde do último, né, dos últimos, eu acho que nos últimos 8 anos, a gente tem ouvido, falado, discutido muito sobre a prestação de serviço que a atual empresa faz em Governador Valadares. A Câmara abriu, né, uma investigação durante um período, e, enfim. Muitos se falam que não se pode trocar a atual empresa e muitos questionam que, na verdade, não precisaria trocar a atual empresa, que precisaria abrir espaço para que venha outra, tudo com concorrência, tem melhor prestação de serviço. O que a senhora pretende fazer quando a gente se trata em transporte urbano? Nós temos discutido muito essa questão do transporte, a gente tem proposta para isso, transporte alternativo, né, incentivar o transporte público e o transporte também através construindo ciclovias, através de bicicletas. Em relação à questão da empresa, né, valadarense, hoje MOB, eu fui presidente, né, eu fui autora da CPI da Valadarense, 8 meses trabalhando, investigando, ouvindo testemunha, colhendo documentos. O presidente e o relator da CPI
foram 2 vereadores da base do governo. No final dos trabalhos da CPI da Valadarense, nós concluímos, nós 5, 2 independentes, que eu e o Coronel Wagner, e 3 da base do governo. Assinamos um relatório final concluindo que o contrato é possível sim, esse contrato decantado de 20 anos, prorrogável por mais 20, tem cláusula que permite rever a concessão, que permite, inclusive, alterar a forma como a empresa trata o valadarense. Então, no meu governo, eleita, nós vamos sim cumprir regularmente a lei do transporte. Aliás, foi com base nesta lei que nós, orientamos a Câmara Municipal a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Tribunal de Justiça para anular a cláusula dos 20 anos. Está lá, como advogada, a gente tem essa compreensão. Então, o transporte público de Governador Valadares não se admite mais que cria-se bairros, cria-se novas rotas e novas linhas, e a gente continua com uma cidade de mais de 300 mil habitantes, tendo uma única empresa concessionária, que não atende à expectativa da população e que não é fiscalizada pelo poder público. Porque se fosse devidamente fiscalizada, com independência, e cumprisse regularmente, horário, rotas, limpeza, nós vamos fazer isso. Nós vamos oportunizar ao povo de Governador Valadares ter alternativas de transporte público, de empresas públicas. Ao mesmo tempo, nós vamos também criar um serviço público alternativo de transporte, completar a reestruturação do sistema de transporte público, reordenando e ampliando linhas entre bairros de uma mesma região, que é o bilhete único, que nesse governo não andou, Nós vamos completar e reestruturar o sistema de ciclovias e ciclofaixas, porque nós temos que incentivar. Valadares é uma cidade propícia, para as pessoas andarem de bicicleta. E, inclusive, vamos incentivar o programa da educação no trânsito, porque também precisamos, investir nessa questão. Enfim. Vou sortear aqui 2 perguntas que o nosso tempo tá passando bom, aqui, ótimo. doutora. Vamos lá. Às vezes a senhora já até falou, mas a gente fala. Há algum programa social de assistência a moradores de rua? Sim. No seu pleito a governo aí? Exatamente. Tá na parte da assistência social e desenvolvimento social, Aliás, o governo federal, inclusive, passou pela Câmara, destinou dinheiro em face do Covid para que o município aplicasse nos moradores de rua. Não estou vendo isso. Não estou vendo. Estou andando a cidade toda. Então, respondendo aqui... Respondendo, nós teremos sim, porque Governador Valadares, ela está localizada a um território, que nós temos muita facilidade de receber moradores de rua. Tem que ter um programa sério, competente, respeitoso e que funcione. A outra pergunta engraçada, que vai até um pouquinho meio que caminho. O que poderá ser feito para as entidades filantrópicas que dependem financeiramente da ajuda da prefeitura? Pois é. Eu já falei aqui no meu programa de governo, tem também, a questão do Zona Azul, não é? Uhum. O Zona Azul, o Zona Azul é um mal necessário, tem que fazer, sim, tem que reordenar a cidade. Mas nós vamos praticar tarifas módicas, não com interesse econômico, financeiro de empresas particulares e de fora. O município vai encampar o Zona Azul. E o Zona Azul, ele vai, além de oportunizar as pessoas pagarem tarifa módica, nós vamos destinar o dinheiro, paga os custos, para as entidades de abrigo, de filantropia. Então, elas, aí é um compromisso nosso, não é como foi feito no passado, compromisso que não cumpriu.
nós colocamos no programa nosso de governo, tá? Nessa parte aqui, que nós vamos destinar os recursos, tá? Para as entidades de abrigo, para as entidades de assistência social, que são grandes parceiras, né? Que precisam, precisam e que estão fechando aí por falta de apoio, de incentivo. Doutora, o tempo acaba passando rápido. Eu quero agradecer a sua presença. Eu quero agradecer. Desejar muita sorte aí nesses... Acho que está no finalmente aí da campanha. E a senhora tem 20 segundos para pedir o voto ao público que está em casa te acompanhando. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer a toda a população que tem me recebido e a minha equipe com tanto calor humano, né, que tem nos escutado, mas que nós também estamos ouvindo, escutando, anotando, sabe? Faremos um governo compartilhado com as pessoas. E quero em especial as mulheres, mulheres guerreiras, mulheres donas de casa, mulheres que são provedoras da família, mulheres que ajudam seus maridos, seus companheiros, seus pais a proverem a família. Vamos com a gente. No dia 15h40. Um grande abraço. Obrigado, doutora Rosemary Mafra. E isso a gente vai concluindo em mais uma entrevista, mais um bate-papo com essa candidata.